Com a graça de Deus, nós vamos ler o livro de Levítico, capítulo 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e os seus filhos e os anciões de Israel. Versículo 2. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem manchas, e traz-os perante o Senhor. No versículo 3, depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem mancha para o holocausto. No versículo 4, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante ao Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. No versículo 5, então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. No versículo 6, e disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. No versículo 7, e disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e ao teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então, no versículo 8, Arão se chamou ao altar e degolou ao bezerro de expiação que era por ele. No versículo 9, e os filhos de Arão trouxeram-lhe sangue e molhou o seu dedo no sangue e pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. No versículo 10, mas a gordura e os rins e os redenhos do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como se ordenaram a Moisés. Versículo 11, porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Versículo 12, depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão ele entregaram ao sangue, e ele expandiu sobre o altar em redor. No versículo 13, também lhe entregaram o holocausto, e nos seus pedaços, como a cabeça, e o queimou e o sobre o altar. No versículo 14, e levou a pressura as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Versículo 15, depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. No versículo 16, fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. Versículo 17, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. No versículo 18, depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe ao sangue
que expandiu sobre o altar em redor. No versículo 19, também a gordura do boi e do carneiro e a cauda e o que cobre a flessura e os rins e o redenho do fígado. No versículo 20, e puseram gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Versículo 21, mas os peitos e as espáduas direita, Arão moveu o profeta de movimento perante ao Senhor, como Moisés tinha ordenado. Versículo 22. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. No versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No versículo 24, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura, e sobre o altar. E o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Glória a Deus. Essas são as palavras de Deus, né, meu irmão? Que Deus tem mandado, né? E no livro de Levítico, capítulo 9, que Deus, ele preparou o seu povo porque ele iria aparecer perante o seu povo na congregação. E hoje, meus irmãos, nós precisamos se preparar para que o Senhor venha e nos visitar nossa alma e nos dê força e coragem e sabedoria para que nós possamos viver em paz com Cristo Jesus. Todos nós, meus irmãos, todos nós temos que dar conta diante de Deus, sabendo que nós não somos perfeitos, mas precisamos se esforçar. Nós se esforçamos, o Senhor de lá do reino da sua glória, ele vê o nosso esforço. Louvado seja Deus. Que a graça do Filho de Deus permaneça em vosso coração. Deus seja hoje e eternamente louvado por Jesus Cristo. Amém?